Sistema de abastecimento. Resumo do capítulo 2 do livro Abastecimento de Água, de Milton Tomoyuki Tsuchiya. A concepção de um sistema de abastecimento de água é uma etapa fundamental no planejamento e projeto desses sistemas, essenciais para o desenvolvimento e bem-estar das comunidades. Essa fase inicial envolve uma série de estudos e análises detalhadas que garantem a caracterização completa do sistema. Primeiramente, é realizada a identificação e quantificação de todos os fatores envolvidos, como a demanda atual e futura de água, qualidade da água bruta e as características físicas e ambientais da área de implantação. Este processo inclui o levantamento de dados geográficos, hidrológicos, socioeconômicos e sanitários. Em seguida, é feito um diagnóstico do sistema existente, se houver, considerando aspectos como a eficiência das unidades de captação, tratamento, adução e distribuição. São avaliadas as condições operacionais, de manutenção e os possíveis pontos de falha ou necessidade de melhorias. A concepção também envolve o estabelecimento de todos os parâmetros básicos de projeto, incluindo normas técnicas, diretrizes de engenharia e critérios de desempenho. Com base nesses parâmetros, são formuladas diversas alternativas de sistemas, que variam conforme a tecnologia, os custos de implantação e operação e os impactos ambientais. Por fim, é realizada uma análise comparativa entre as alternativas propostas, considerando fatores técnicos, econômicos e ambientais. A alternativa mais adequada é então selecionada, baseada em uma avaliação abrangente, que busca otimizar a eficiência, sustentabilidade e viabilidade econômica do sistema de abastecimento de água. Esse processo rigoroso assegura que o sistema projetado atenderá de forma eficaz e segura às necessidades da população, promovendo a saúde pública, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. Agora vamos aos objetivos da concepção número 1. Diagnóstico. Realizar um diagnóstico completo do sistema de abastecimento existente, identificando suas principais características, limitações e desafios a serem superados. 2. Planejamento. Estabelecer parâmetros de projeto, pré-dimensionar as unidades do sistema e definir diretrizes gerais para a implantação do novo sistema. Número 3. Tomada de decisão. Avaliar as alternativas disponíveis e selecionar a mais adequada, considerando aspectos técnicos, econômicos e ambientais. 4. Diretrizes. Definir as diretrizes e estimativas necessárias para nortear o desenvolvimento do projeto detalhado do sistema de abastecimento de água. Principais componentes. Manancial. O manancial é a fonte de água utilizada para o abastecimento público, podendo ser de origem superficial, como rios, lagos e represas, ou subterrânea, como aquíferos. A escolha do manancial é fundamental, pois deve garantir uma vazão suficiente para atender à demanda da população ao longo do período de projeto, além de assegurar que a qualidade da água seja adequada sob o ponto de vista sanitário e ambiental. Captação. A captação envolve a construção de obras e a instalação de equipamentos para retirar a água do manancial e direcioná-la ao sistema de abastecimento. Este processo pode incluir bombas, barragens, poços e outras estruturas que garantem a coleta de água de maneira eficiente e segura. A captação deve ser projetada para minimizar impactos ambientais e garantir a sustentabilidade do manancial. Tratamento. O tratamento da água é realizado em uma estação de tratamento de água, ETA, onde a água bruta passa por diversas etapas para se tornar potável. As principais unidades de tratamento incluem processos físicos, químicos e biológicos, como coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. O objetivo é remover impurezas, micro-organismos patogênicos e substâncias nocivas, garantindo que a água atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos por regulamentações sanitárias. Aqui nós temos a imagem da ET de Paranaguá, apenas de forma ilustrativa. Avaliação e seleção. Viabilidade econômica. Análise dos custos de implantação, operação e manutenção do sistema, visando a melhor relação custo-benefício. Sustentabilidade ambiental. Avaliação dos impactos ambientais das alternativas,
priorizando soluções que minimizem a interferência no meio ambiente. Viabilidade técnica. Análise das soluções propostas, considerando critérios de engenharia como capacidade, eficiência e confiabilidade. Aceitação social. Consideração das expectativas e necessidades da população a ser atendida, buscando soluções que atendam às demandas locais. Caracterização da área de estudo. Características físicas. Mapa de localização. Identificação da área geográfica onde o sistema será implantado. Principais vias e estradas de acesso. Importante para a logística de construção e manutenção. Topografia, relevo e geologia. Influenciam no planejamento da captação e distribuição de água. Vegetação. Considerar a vegetação nativa e suas interações com o ambiente. Bacia hidrográfica. Delimitação da área que contribui para o manancial. Uso e ocupação do solo. Planos diretores municipais e regionais, diretrizes para o uso do solo. Identificação de áreas protegidas, restrições que podem impactar o projeto. Uso e ocupação atual do solo, análise do que já existe na área. Aspectos sociais e econômicos, atividades econômicas. Identificação das principais atividades que podem influenciar a demanda por água. Mercado de trabalho, caracterização da mão de obra disponível na região. Distribuição da renda, importante para entender a capacidade de investimento da população. Indicadores socioeconômicos, dados que ajudam a compreender a realidade social da área. Sistemas de infraestrutura e condições sanitárias. Abastecimento de água, índice de cobertura do sistema, população atendida, volume produzido. Esgoto sanitário, análise do sistema de esgoto e seu índice de cobertura. Resíduos sólidos, coleta, tratamento e disposição final dos resíduos gerados. Licenciamento ambiental, situação atual dos sistemas de saneamento e regularização ambiental. Análise do sistema já existente. Identificação dos elementos do sistema. Manancial, captação, estações de tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Características principais. Tipo, processo, diâmetro, capacidade e potência dos componentes. Diagnóstico. Verificação de capacidade. Avaliação das condições operacionais e de conservação. População atendida e nível de atendimento. Análise da regularidade de abastecimento. Consumo per capita. Dados sobre o consumo de água por habitante. Perdas de água. Identificação de vazamentos e ineficiências no sistema. Estudos e planos existentes. Análise crítica. Identificação de estudos anteriores que podem influenciar o novo projeto. Demanda de água. Estudo de demanda. Análise do consumo. Distribuição do consumo entre categorias: residencial, comercial e industrial. Projeções de consumo baseadas em dados históricos ou atividades similares. Cálculo das demandas. Demandas média, máxima diária e horária. Apresentação dos dados por setor e sazonalidade. Estudo de mananciais. Manancial superficial. Levantamentos hidrológicos. Análise das bacias hidrográficas e suas características. Qualidade da água. Análises físico-químicas e bacteriológicas. Avaliação de riscos. Identificação de possíveis contaminações e interferências. Licenciamento ambiental. Considerações gerais. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivamente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. Resolução CONAMA 1237, de dezembro de 2017. Para o processo de licenciamento ambiental entende-se por sistema de abastecimento de água todos os seus componentes. Captação, eventuais barragens, adução, tratamento, reservação e distribuição. O licenciamento ambiental pode ser feito para todo o sistema a ser implantado ou para alguma etapa a ser implantada emergencialmente ou no caso de ampliações. Os sistemas de abastecimento de água são objeto de licenciamento ambiental por utilizarem recursos ambientais, por serem obras de saneamento que podem causar modificações ambientais, por conterem unidades de tratamento geradoras de resíduos consideradas como fonte de poluição pela legislação estadual.
A legislação federal, Resolução CONAMA 01 de 1086, institui a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental, EIA, e relatório de impacto ambiental, MA, para o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente. Mas os procedimentos para o licenciamento ambiental são estabelecidos pela legislação estadual. Para o Estado de São Paulo, a Resolução SMA 42 de 1994 instituiu 2 instrumentos preliminares ao EIA-RIMA, o Relatório Ambiental Preliminar e o Termo de Referência TR, e estabeleceu que o licenciamento ambiental é feito em 3 etapas, definidas a seguir. Licença prévia deve ser solicitada na fase de planejamento da atividade, aprovando sua localização e concepção. É emitida contendo os requisitos básicos a serem atendidos nas fases seguintes. Licença de instalação deve ser solicitada após a emissão da LP, na fase de detalhamento do projeto, e deve atender às solicitações e exigências feitas pelo órgão ambiental na LP para a fase de LI. A licença de instalação autoriza a instalação do empreendimento ou atividades de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Licença de operação deve ser solicitada após a implantação do empreendimento, autorizando a operação do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento das exigências solicitadas nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Relatório Ambiental Preliminar. O Relatório Ambiental Preliminar é o primeiro documento necessário para iniciar o processo de licenciamento ambiental de sistemas de abastecimento de água. Sua principal função é determinar se o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao ambiente, EIA-RIMA, serão necessários para obter a licença prévia. O RAP deve fornecer uma análise inicial abrangente, fundamentando a decisão sobre a exigência de estudos mais detalhados. Conteúdo mínimo do RAP. O RAP deve conter: objetivo do licenciamento, detalhes sobre os componentes do sistema a ser implantado, incluindo os mananciais e bacias a serem captados e distribuídos. Justificativa do empreendimento. Apresentação das razões para a implantação do projeto, incluindo a análise das possíveis alternativas tecnológicas e de localização das edificações. Caracterização do empreendimento. Descrição detalhada do projeto proposto, permitindo uma avaliação completa do seu escopo e das suas implicações. Diagnóstico ambiental preliminar. Análise inicial das condições atuais dos meios físico, biológico e socioeconômico da área de influência do empreendimento. Identificação e avaliação dos impactos ambientais. Avaliação dos possíveis impactos ambientais que o empreendimento pode gerar, direta ou indiretamente. Manifestações ou autorizações. Coleta de pareceres e autorizações de outros órgãos e parceiros envolvidos no processo, como DPRN, DIF, Prefeitura, DEDEPFAT, entre outros. Análise e decisão. O órgão ambiental responsável analisará o RAP para decidir se indeferir a licença por razões técnicas ou legais, exigir a elaboração do EIA-RIMA, dispensar a exigência do EIA-RIMA, caso o RAP seja considerado suficiente. EIA-RIMA. Se o EIA-RIMA for exigido, o interessado deve submeter um plano de trabalho para sua elaboração dentro de 180 dias após a publicação da decisão. O órgão licenciador, baseado no plano de trabalho e nas informações disponíveis, definirá o termo de referência e especifica os elementos mínimos a serem abordados e o prazo para a conclusão do EIA-RIMA. O EIA deve avaliar detalhadamente as alternativas ambientais do projeto, considerando os impactos potenciais sobre a saúde, bem-estar, segurança da população, atividades sociais e econômicas, biota, condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e diretrizes de recursos ambientais. O estudo deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar independente, garantindo a imparcialidade e a qualidade técnica dos resultados apresentados. Relatório de Impacto Ambiental. O RIMA é um documento destinado ao público, refletindo as conclusões do EIA de maneira clara e acessível. Ele deve apresentar as vantagens, desvantagens e todas as consequências ambientais da implantação do projeto, facilitando a compreensão e participação da comunidade no processo de licenciamento. Emissão da licença prévia.
Após a aprovação do estudo que comprova a viabilidade ambiental do sistema de abastecimento de água, a Secretaria do Meio Ambiente emite a licença prévia, LP. Esta licença possui um prazo de validade máximo de 5 anos e indica o órgão responsável pelas próximas fases do licenciamento, que incluem a licença de instalação e a licença de operação. A LP garante que o projeto pode prosseguir para as etapas subsequentes, sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas no processo de licenciamento. Licença de instalação. A licença de instalação é solicitada pelo empreendedor nos órgãos especificados pela LP por meio de requerimento e comprovação do cumprimento das exigências formuladas na mesma. Um dos pré-requisitos para a emissão da LI para sistemas de abastecimento de água é a emissão pelo órgão gestor dos recursos hídricos da autorização de implantação de empreendimento, da ou outorga prévia, da ANA. Este documento informa ao órgão de meio ambiente que aquele recurso hídrico está disponível e reservado para uso deste empreendimento. A LI é emitida fixando prazo de validade para o empreendedor iniciar a obra até 3 anos, podendo ser renovada por igual período, caso seja necessário. Licença de operação. A licença de operação é solicitada após a conclusão das obras, por meio de requerimento e comprovação das exigências formuladas nas LP e LI junto ao órgão licenciador indicado. Pós-vistoria, atestando o cumprimento das exigências, a LO é emitida pela SMA ou CETESB, com prazo de validade determinado. Outros aspectos do licenciamento ambiental. Alguns aspectos importantes a serem considerados nos estudos ambientais para o licenciamento ambiental e sistemas de abastecimento de água são: os recursos hídricos, disponibilidade, qualidade, usos, a manutenção e a jusante, interferências, barragens, diques, operação e manutenção da qualidade das águas dos reservatórios artificiais, a unidade de tratamento, o destino das águas de lavagem dos filtros e o tratamento e disposição final de lodo gerado. A compatibilidade do projeto do uso do manancial com planos e programas aprovados pelo Comitê da Bacia, os possíveis conflitos de uso do solo e da água e suas principais consequências, erosões e assoreamentos. Os documentos de aprovação de uso dos recursos hídricos emitidos pelo órgão gestor desses recursos, o DAER, para rios estaduais, e a Agência Nacional das Águas, ANA, para rios federais. Para obras de pequeno porte com pequeno potencial de impacto ambiental, ou para captações a fio d'água que retirem menos de 20% da vazão mínima de referência do manancial, é possível obter uma dispensa de licenciamento. Para isso, deve-se encaminhar uma consulta prévia ao Departamento de Avaliação de Impactos, DAIA da SMA, para que se manifeste a respeito. As captações subterrâneas, perfuração de poços, não são objeto de licenciamento ambiental, sendo consideradas como uso de recursos hídricos. Desta forma, estão apenas sujeitas à solicitação de outorga de uso ao DAE. Para o licenciamento da maioria das obras de sistemas de abastecimento de água em municípios operados pela Sabesp, tem sido exigido o RAP, visto que não há, como no caso dos sistemas de esgotamento sanitário, uma legislação para simplificar os procedimentos de licenciamento destes sistemas. Apenas projetos de sistemas que contemplam barragens, diques, alagamento de áreas, transposições de bacias têm sido objeto de EIA-RIMA. Um dos órgãos importantes do processo de licenciamento ambiental é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, CONSEMA, que entre as suas muitas atribuições aprova os EIA-RIMA. Esta apreciação é feita por uma das câmaras técnicas, após a análise do DAIA, ouvindo o interessado, os técnicos da SMA e demais segmentos sociais envolvidos. Após a análise, a Câmara Técnica emite um parecer técnico aprovando ou reprovando o empreendimento, que ainda será submetido à plenária do CONSEMA, onde poderá acatá-lo, modificá-lo ou até recusá-lo, reservando para si a deliberação final. Outro ponto importante relacionado ao licenciamento é a promulgação, em fevereiro de 1998, da Lei nº 6605, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de ações que possam causar danos ao meio ambiente. A infração administrativa caracteriza-se como passível de punição, embargo, multas. A implantação de componentes de sistemas de abastecimento de água, passíveis de licenciamento ambiental, sem as devidas licenças.